Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. Transmitimos ao vivo sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Na pauta de hoje, para apreciação dos deputados, 6 vetos do Executivo a projetos de iniciativa parlamentar. Acompanhe os trabalhos. Octogésima sexta sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu convido a todos os presentes que coloquem em posição de respeito. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Judas, capítulo 1, versículo 25. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Antes de dar prosseguimento aqui, capitão, eu vou aí anunciar a presença dos alunos, porque eles já estão ali há uns 4 minutos. Nós estamos recebendo aí hoje 50 alunos da escola Placidino Passos, de Aracruz. Pedagogo e professor de geografia Elvis Moreira, está lá a galera toda aparecendo aí na TV Assembleia, e o professor de história Marcelo Souza. Também nós temos assistentes de educação Elma Martins, Ariane Barbosa e Eliana dos Santos. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós estamos aqui numa sessão ordinária da Assembleia Legislativa. O nosso presidente, deputado Marcelo Santos, está em um compromisso externo, então eu estou presidindo hoje o deputado delegado Danilo Baenço. Com a palavra do deputado Alcântara Filho, que é de Aracruz, e tem que parabenizar a galera de Aracruz. Só também para endossar as palavras de Vossa Excelência, para cumprimentar aqui os professores, pedagogos e os alunos de Aracruz, a nossa terra polivalente, uma escola querida lá, tradicional da nossa cidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum pedido de minuto de silêncio a ser realizado por alguns deputados. Com a palavra, deputado Ari Pagunho. Senhor presidente, deputado Danilo, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas, cumprimentar também os alunos do nosso querido município de Aracruz. Hoje o nosso pedido de um minuto de silêncio, deputado Danilo, a dona Elísia Maria Delfiume faleceu na última quinta-feira no município de Guaçuí. Ela era ex-professora, artesã e idealizadora também da Casa do Artesão no município de Guaçuí. Eu quero pedir um minuto de silêncio pela Elísia Maria Delfiume. Obrigado, deputado Dari Pagum. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, motivo de tristeza para nós, estamos aqui pedindo um minuto de silêncio em razão do falecimento de 3 pessoas queridas da região do Caparaó Capixaba. Primeiro, o sargento Wagner Sana Barbosa, sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a qual nós tivemos a oportunidade, o privilégio de trabalharmos juntos por alguns anos, sempre pessoa íntegra, respeitosa, cumpridor das suas obrigações, grande amigo, em que vai nos fazer muita falta. Segundo, o senhor José Antônio Guilherme, também um senhor, seus familiares, toda na região do Caparaó, em especial no município de Una, pessoa na qual nós conhecemos todos os seus filhos, netos, filhas, e que nós também estamos muito tristes em razão do seu falecimento ocorrido neste final de semana. E por fim, senhor presidente, do senhor Edson José Adame, tio, inclusive, de uma servidora do nosso gabinete, que infelizmente faleceu de câncer. Ele residia em Vila Velha. Então, por isso, nós pedimos um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, solicito um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento
do segundo sargento da reserva remunerada, sargento Wagner Sana Barbosa. Infelizmente ele partiu no dia 20 de setembro, último sábado. Para nós é um fator muito entristecedor pela gama de serviço que o sargento Wagner realizou para a nossa segurança pública, para o Estado do Espírito Santo e para a região sul do Espírito Santo. É uma perda lamentável, senhor presidente. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência um minuto de silêncio, uma homenagem de profundo respeito e gratidão pela vida e pelo ministério do pastor Fernando Rodrigues dos Reis, nascido em 12 de agosto de 1972 e que descansou no Senhor no último dia 19 de setembro, aos 53 anos de idade. Membro da Igreja Cristã Maranata desde 1997, o pastor Fernando serviu fielmente a obra do Senhor por 28 anos, dos quais os últimos 5 anos dedicados ao ministério pastoral. Antes disso, senhor presidente, como diácono, auxiliou em várias igrejas da área de Bela Aurora. Como pastor, esteve à frente da igreja de Soterândia 1 e, mais recentemente, pastoreava a igreja de Maracanã 2, em Cariacica. Sua vida foi marcada pela dedicação, constância e zelo pela obra, sempre presente em trabalhos evangelísticos, nas reuniões diárias, regiões, e também colocou sua formação profissional ao serviço da obra, atuando voluntariamente como advogado na ação social da Igreja Cristã Maranata, servindo com amor e fidelidade às famílias da Grande Vitória. Deixa a esposa, a irmã Luzia Aparecida Wernersbach dos Reis, e uma lembrança viva de fé, serviço e temor a Deus. Como nos ensina a palavra, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116, versículo 15. Por tudo isso, senhor presidente, em honra ao legado do nosso pastor, solicito a Vossa Excelência e esta casa um minuto de silêncio, como sinal de respeito, consolo à família e gratidão pela vida de um servo fiel que descansou no Senhor. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Algum outro deputado deseja fazer pedido de silêncio? Não havendo, então atendendo aos pedidos dos deputados Dari Pagung, deputado Coronel Hélio e deputado Capitão Assunção, façamos agora um minuto de silêncio. Para tanto, solicito todos os presentes que coloquem posição de respeito. Muito obrigado a todos. Passaremos agora à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1, ofícios números 104/2025 e 299/2025, deputado Coronel Wellington, indicando a senhora Glícia Manso, fundadora e presidente da Associação de Arteterapia do Espírito Santo, a fazer uso da tribuna popular no plenário de Seu Cardoso no dia 1º de outubro de 2025, para explanação sobre o papel da arteterapia na melhoria da saúde emocional e o bem-estar através de atividade artística, permitindo a expressão de sentimentos, inserção cultural e social em nossa sociedade. Defiro. Item 2, ofícios 105/2025 e 196/2025, deputada Irine Lopes e do deputado João Coser, comunicando o desligamento do Partido dos Trabalhadores, PT, do bloco parlamentar atualmente liderado pelo deputado Dari Pagung, e aproveito a oportunidade para informar que a deputada Irine Lopes exercerá a liderança do PT nesta Casa de Leis, solicitando desde já a implementação das medidas necessárias para o exercício das prerrogativas de líder. Ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Item 3, ofício 106/2025 e 103/2025, deputado Mazinho dos Anjos, comunicando o seu desligamento da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura e investiga a comercialização, o uso e manuseio de explosivos e combustíveis no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Item 4, mensagem 11/2025,
11 e 285/2025 do governador do Estado, que encaminha relatórios dos créditos suplementares especiais abertos no período de janeiro a agosto de 2025, elaborado pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, CEP, ciente à Comissão de Finanças. Os itens 5 ao 11 tratam-se de mensagens governamentais encaminhando vetos aos projetos que especificam. Despacho para esses itens é ciente à Comissão de Justiça. Do item 12 ao 22 tratam-se de mensagens governamentais de resposta a requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é ao autor ou autora do requerimento por cópia eletrônica. Do item 23 ao 24 tratam-se de projetos parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 24 é do item 23 ao 34. Então, o despacho para os itens 24 ao 29, 31 e 34 é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para os itens 30, 32 e 33 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para o item 23 é devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, incisos 3, 4 e 6 e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. Do item 35 ao 69 tratam-se de pareceres das comissões permanentes aos projetos que especificam. O despacho para esses itens é, conforme o caso, tramita-se na forma regimental e inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. O item 70, requerimento de informação número 149/2025, deputado Lucas Polese, à Secretaria de Governo do Estado do Espírito Santo, solicitando esclarecimentos ou esclarecer os objetivos, os custos e demais pontos relacionados à possível viagem oficial do governador do Estado à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, a realizar-se na cidade de Belém, Estado do Pará, no período de 10 a 21 de novembro de 2025. Oficie-se. Segunda fase, o expediente sujeito à deliberação. Do item 71 ao 91 tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Com a palavra, o deputado Coronel Hélito, para justificar o voto. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras deputadas, servidores da Assembleia, comunidade capixaba. Inicialmente, gostaria de agradecer a votação favorável com relação à indicação contida no item 80, indicação na qual nós fazemos para a realização urgente uma manutenção na ciclovia da Vida, que interliga as cidades de Vitória e Vila Velha pela terceira ponte. Haja visto que nós recebemos inúmeros vídeos da corrosão que já está existindo e essa corrosão coloca em risco a estrutura física que sustenta a ciclovia da Vida e que possa ser danosa tanto à integridade física das pessoas quanto à vida das pessoas também. Então, como nós preventivamente temos que estar atento, nós solicitamos e foi aprovado em plenário. Segundo, é a indicação número 91, indicação 1358, na qual nós sugerimos para a instalação de barreiras de proteção física nos trechos da ciclovia da orla de Camburi, que fica próximo à via pública. Uma vez que nós constantemente estamos passando por ali e a ciclovia fica bem próxima à via dos veículos, motos, caminhões, ônibus. Qualquer incidente de a pessoa perder o equilíbrio ou até mesmo de um esbarrar no outro, ele vai ser projetado para fora da ciclovia e que já é próximo da via pública, aí ele vai ser atropelado. Então, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Hélito. Agora vamos passar à fase da ordem do dia, mantendo a fase das comunicações.
Passamos à fase da ordem do dia, item 1, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei 452/2020, de autoria do deputado Capitão Assunção, que obriga as emissoras televisivas a incluir nas transmissões dos telejornais locais a língua brasileira de sinais, Libras, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ar digital do dia 18/8/2020, mensagem de veto 51/2024, publicado no ar digital do dia 18/12/2024. Na Comissão de Justiça, o vice-presidente, deputado Mazinho dos Anjos, avocou a matéria para relatar e se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias na 85ª sessão ordinária híbrida do dia 17/9/2025, prazo até o dia 24/9/2025. Eu convoco a Comissão de Justiça, deputado relator Mazinho dos Anjos, para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Mazinho, só informando a Vossa Excelência, os nobres deputados, que além dos vetos que estão na pauta de hoje, nós temos mais 50, fora os que chegaram hoje do governo do Estado. Presidente, eu vou manter o prazo regimental do item 1 da pauta, tendo em vista que o relator não era eu anteriormente, é o deputado Dari, então eu tenho que analisar as justificativas, as razões do veto, para poder emitir parecer. Ok, presidente? Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. É regimental, está deferido. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Deninho Silva. Deputado Deninho não respondendo. Com a palavra o deputado Alcântara Filho. Presidente, nobres deputados, servidores dessa casa, público presente, mais uma vez destacando aqui a Escola Placidino, nossos queridos alunos. Eu, nesta data, venho fazer menção à entrevista que o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, concedeu e foi publicada neste final de semana ao jornalista Vitor Vogas. Quero aqui, inicialmente, registrar o meu respeito, mais profundo respeito ao Euclério, mas tem algo na sua entrevista que, de fato, precisa ser destacado aqui. Não me refiro ao seu suposto apoio ao Tarcísio, ao governador de São Paulo em eventual candidatura à presidência da República, apesar dele ser do Republicanos, o movimento contrário ao que o Euclério faz parte aqui no Estado do Espírito Santo, mas isso mostra que de fato o Euclério é comprometido com bons princípios para o Brasil, uma vez que o Tarcísio é um excelente quadro, apesar de que, registre-se, o meu candidato a presidente em 2026 é Jair Messias Bolsonaro, ou quem ele indicar para representar a direita do Brasil. Se for o Tarcísio, é um excelente quadro. Mas não é isso que eu me refiro. Eu me refiro à fala em que ele se refere ao governador Casagrande como o maior conservador do Estado do Espírito Santo. Euclério diz que o povo de Cariacica atribui a Casagrande o título de maior conservador do Espírito Santo. E aí, com todo respeito ao Euclério, só pode estar enganado. Eu quero perguntar à população de Cariacica se de fato é isso, porque para o resto dos 77 municípios do Espírito Santo, o governador Casagrande é o maior, na pauta de costumes, o governador Casagrande é o maior enganador do Estado do Espírito Santo. O maior não, porque o maior é um título que dificilmente vai ser superado e é do senador Fabiano Contarato, estelionatário eleitoral maior que a história já teve. Mas Casagrande é aquele que assinou uma cartinha na época da eleição ao governo dizendo que seria contra a ideologia de gênero, mas foi ao STF se posicionar contra a nossa lei, que dá direito aos pais de decidirem se os filhos participam ou não de atividade de gênero nas escolas. Casagrande é a favor da ideologia de gênero.
Como ele é conservador se ele é aliado do MST, se ele já recebeu o apoio do MST na sua empreitada ao Senado no próximo ano? Como Casagrande é o maior conservador se ele defende as pautas que o PT defende, as pautas do marxismo cultural? Como Casagrande é conservador se, por exemplo, sobe nas igrejas para dar paz do Senhor, mas nas escolas tem promovido o movimento Exu nas escolas? Ora, com todo respeito ao prefeito Euclério Sampaio, que quer ser senador e tem o meu respeito, defende as pautas conservadoras de fato, mas eu não sei se foi um equívoco ou se de fato só em Cariacica a população entende que Casagrande é conservador, porque na pauta de costumes o governador Renato Casagrande é um enganador e não vai mais enganar os cristãos capixabas, porque nós estaremos aqui para revelar a verdade em todo o tempo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputado João Coser. Deputado João Coser não respondendo. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. A deputado João Coser. Deputado João Coser, enquanto Vossa Excelência aí se prepara para falar, eu quero fazer só um registro, deputado Xambi também fazendo um registro aqui, fazer um registro que hoje o nosso presidente, deputado Marcelo Santos, está participando de uma reunião da UNALI. O deputado e presidente dessa casa, Marcelo Santos, toma posse como presidente do colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do nosso querido país. Então, só fazendo esse registro aí em nome do nosso presidente Marcelo Santos, deputado Xambinho, uma falinha antes do nosso deputado João Coser. Obrigado, presidente, delegado Danilo Baense. Quero aqui também parabenizar o nosso presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, que assume mais um compromisso, mais uma responsabilidade dentro do seu mandato, que vem fazendo um belo trabalho como presidente da Assembleia e assume agora esse desafio de assumir esse colegiado na UNALI, aonde ele vai presidir o colegiado de todos os presidentes das Assembleias Legislativas do nosso país, podendo fazer um trabalho a nível nacional, coordenando aí todos os presidentes das Assembleias do nosso país. Então, parabéns, presidente Marcelo Santos, por mais uma ação e mais um desafio na sua vida aí como presidente do colegiado dos presidentes de Assembleia do Brasil. Um abraço. Muito obrigado, deputado Xambi. Com a palavra, deputado João Coser. Senhor presidente, também quero cumprimentar o presidente desta casa, deputado Marcelo Santos, por representar com tanta dignidade esse poder e levar o nosso trabalho para todo o Brasil. Parabéns, boa viagem, nos representa lá com muito orgulho. Senhor presidente, quero registrar aqui a decepção que nós vivemos na semana passada, quando a Câmara dos Deputados aprova uma lei, infelizmente, chamada PEC da bandidagem, onde os deputados tentam se proteger de todos os crimes e também, sem texto, aprova uma emergência para o projeto que prevê anistia para aqueles que tentaram golpe de Estado e que tentaram, inclusive, assassinar o presidente da República, o Lula, o vice-presidente Alckmin, o presidente do Supremo, ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, feito esse registro, eu quero não só mostrar aqui no painel, mas também quero registrar, está aqui a deputada Camila, esteve também a deputada Irine lá ontem, um momento histórico para a nossa sociedade, um momento lindo, onde o povo foi para a rua, uma comoção social, uma grande participação em todo o Brasil, nas capitais e algumas grandes cidades, dando um basta a esse tipo de projetos, que infelizmente envergonha o nosso parlamento, que diminui a nossa sociedade. Portanto, nós somos felizes com o que aconteceu no Brasil, mas também especialmente aqui na cidade de Vitória. O Brasil mostrou que não concorda com a PEC da bandidagem e também não concorda com a anistia. É muito bom nós vermos isso. Movimentos sociais, as centrais sindicais, partidos políticos, igreja, hoje eu vi pronunciamento do bispo, uma posição da CNBB, muito importante a Conferência dos Bispos do Brasil contra esse tipo de projeto. Um projeto que infelizmente prega uma autorização para matar, autorização para roubar, autorização para violentar sem nenhuma pena. Os deputados querem ter o direito, infelizmente, ou por prática própria,
ou dos seus amigos na Câmara dos Deputados de cometer todo tipo de violência e de crime sem ser punido, sendo tratado de forma diferente, como se fosse um cidadão de nível superior, diferenciado de todo cidadão brasileiro. Quero aqui fazer o meu repúdio a esse tipo de comportamento e quero, naturalmente, comemorar o espetáculo da democracia. Quando a gente vê nos vários estados brasileiros, todos 27, grandes manifestações, a gente pode comemorar, porque de fato a classe artística veio para a rua, os cantores vieram para a rua, as grandes bandas vieram para a rua. Também aqui no Espírito Santo registrar e agradecer o cantor Silva, agradecer o Regional da Nair, que é uma banda importante, agradecer outros, Carlos Papel e outros que estiveram presentes, porque depois do ato político teve um ato cultural, mas também de protesto sobre o que está acontecendo no Brasil. A classe artística sempre foi importante desde o período da ditadura, quando o Caetano, o Gil, faça aquela convocação no Rio de Janeiro, espalha para o Brasil inteiro, porque eles são cidadãos brasileiros que exigem tratamento igualitário. Nós somos importantes. O parlamento brasileiro é muito importante, mas ele não pode se distanciar da sociedade pelo lado do mal. Tem que se aproximar no sentido do exemplo, pena e comportamento. O que vale para o cidadão mais simples, médio, grande empresário, tem que valer para o parlamentar. Ele não pode, com o exercício do mandato, buscar uma proteção pelo mal feito, nem de si, nem dos seus pares. Vocês sabem como isso que acontece. Então, assim, quero aqui deixar registrado a minha alegria, deputada Camila, pelo que nós vimos ontem, a cidade cheia, espero que tenha passado por aí, São Paulo cheio, eu vi o Recife cheio, eu vi Rio de Janeiro, nem se fala, muita coisa bacana. É a democracia respirando, como está acontecendo no Brasil inteiro. Portanto, fica aqui nossa gratidão às pessoas que vieram, as pessoas que convocaram, as centrais sindicais, os grupos de juventude, os partidos políticos. Estamos, assim, torcendo para que o Congresso se dê conta do mal que está sendo feito, que faz para a sociedade, e se coloque novamente no seu caminho, que é defender o interesse do cidadão. Nesse 30 segundos, vamos pautar o projeto de lei que isenta o imposto de renda até 5 mil cidadão brasileiro e que reduz a taxação até 7.350. Vamos pautar o fim da escala 6x1, vamos pautar a reforma no sistema de segurança pública que está tramitando no Congresso. Tem muita coisa importante para ser discutida em Brasília e, infelizmente, a Câmara vai pelo caminho pior, que é o caminho da proteção individual dos seus parlamentares, dos seus membros. Portanto, quero aqui, senhor presidente, como deputado, como cidadão, como presidente do Partido dos Trabalhadores, reafirmar o nosso compromisso com a nossa sociedade, votar contra todo tipo de projeto que vem ofender a consciência das pessoas, que vem agredir o cidadão de bem, que vem agredir as pessoas mais simples. Na sociedade brasileira, a lei tem que ser igual para todo mundo. O que vale para o juiz supremo, para um parlamentar, para o presidente da República, tem que valer para qualquer um, aqui também do nível mais simples da sociedade. Então, obrigado pela atenção, pelas palavras, e vamos juntos construir uma democracia, um país forte, defendendo também a nossa soberania. O presidente Lula hoje está lá na ONU, fazendo a defesa das nossas políticas, da nossa soberania e das políticas aqui do Brasil. Abraço. Muito obrigado, deputado João Coser. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho, tendo declinado. Muito obrigado, deputado Mazinho. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Esse não declina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sociedade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia, servidores da Assembleia Legislativa, todos que estão nas galerias, intérpretes de Libras, todos que pertencem a todos os serviços essenciais aqui da Assembleia Legislativa, uma boa semana. Nós gostaríamos que fosse postado um vídeo que nós encaminhamos relativo a um furto que aconteceu ontem no distrito de Pequiá, município de Una. Esse distrito fica localizado na divisa, exatamente na divisa entre o estado de Minas e Espírito Santo. E nós tínhamos instalado lá um destacamento de polícia militar, que fazia o policiamento preventivo no distrito, na comunidade conhecida como Três Pontes, no distrito São João do Príncipe, na região do Rio Claro.
também na localidade de Laranja da Terra, Tinguaciba, Fama, Faminha, Santa Clara, e na região onde que está localizado a entrada do Espírito Santo. Entrada para quem vai fazer o turismo no estado, são a maioria mineiros, a entrada para quem vem do centro-oeste do Brasil, e também para quem vem fazer o turismo na região do Caparaó Capixaba, na grande Serra do Caparaó, onde está localizado o Pico da Bandeira, que é um dos nossos ícones do turismo na região. E, infelizmente, o destacamento ele foi desmobilizado, obviamente em razão de um reduzido efetivo, mas que nós precisamos, de forma emergencial, que seja restituído esse destacamento. Esse vídeo nos foi encaminhado por um amigo residente em Niúna, que é morador da região de Pequiá, com seus familiares, o Lucival, e muitos outros que também nos encaminharam, preocupados, porque dessa vez foi um cidadão, um trabalhador, que teve seu veículo roubado, via pública. E quais serão as próximas vítimas? Se em via pública está acontecendo isso, imagino que pode acontecer com cidadãos em suas residências e até mesmo na zona rural. Então fica aqui nossa cobrança para que o governo do Estado do Espírito Santo, para que o secretário de Segurança, para que o comandante-geral da Polícia Militar, de forma emergencial, reinstale o destacamento de Polícia Militar no distrito de Pequiá, município de Una. Segundo assunto, senhor presidente, um vídeo que nós recebemos também, referente à forma que um caminhoneiro foi tratado no estado de São Paulo, e eu gostaria de dar publicidade disso aqui do Espírito Santo. Por favor, solta aí. Isso de caminhão não tem moral nem quando tá passando mal. O cara transporta a carga pro Brasil inteiro. E aí, ó, endereço, pessoa em situação de rua. Porra, São Paulo, tá de sacanagem comigo, né? Aí, ó. Eu venho pro hospital, me identifico, mostro minha documentação todinha, e aí... Esse vídeo trata-se de um atendimento de um cidadão capixaba, Clebinho. Ele teve necessidade de ser encaminhado a um posto de saúde do estado de São Paulo, e lá chegando, ele foi colocado na situação de morador de rua, porque não colocaram que ele era um motorista profissional e que também deveria ter um tratamento diferenciado. Nada contra, e definitivamente nós não somos melhores do que qualquer cidadão, independente de onde que eles moram, em casas, em palácios ou até mesmo na rua. Mas que os motoristas profissionais, conhecidos como os caminhoneiros, que nós já defendemos aqui, inclusive nós fizemos a proposição já aprovada em plenário, que eles tivessem um atendimento prioritário nos postos de saúde do Espírito Santo. Nessa ocasião, realmente eles deixaram a desejar para que com esse profissional em que dedica a sua vida, sai de casa, às vezes fica semanas, meses fora de casa, buscando sustento, parabenizar o público estadual e também as empresas possam estabelecer parcerias financeiras para que cada vez mais esse evento ele tenha relevância social, reunindo no bairro da Penha a comunidade política, os líderes de várias comunidades, os desportistas, que eles são hoje reconhecidos como atleta, e a sociedade, uma grande interação social. Então, parabéns, Marcelo, parabéns, Barriga, parabéns a todos os que apoiaram esse evento, todos que participaram e também todos os atletas que tiraram um tempo de sua vida para estar presente nessa grande competição. E por fim, senhor presidente, dizer que nós estamos preocupados com relação à segurança pública aqui na Grande Vitória. Semana passada nós tivemos notícia de que ônibus foram incendiados por marginais aqui na Grande Vitória, colocando em risco a integridade física da população. Vila Velha com toque de recolher, Nova Carapina, Cidade de Pomar, Flechal 1. Então nós estamos aqui em nome da sociedade capixaba, da Grande Vitória e também dos 78 municípios, para que nós possamos aumentar a segurança pública, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com as guardas municipais, com todos os órgãos responsáveis pela segurança pública do Estado do Espírito Santo.
Nós precisamos uma atenção especial para que nenhuma de nossas famílias ela corra um risco de ser vítimas desses bandidos na Grande Vitória ou no interior, por conta simplesmente deles estarem sendo afrontados. Então nós somos policiais militares com orgulho, nós estamos aqui para defender a lei, defender a aplicação da lei e que nós tenhamos leis rígidas para que esses bandidos eles não consigam seus intentos de colocar ordem onde o Estado deveria estar presente, deveria estar organizado. Por fim, senhor presidente, nós gostaríamos de falar sobre a lei orgânica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiro. A Lei Orgânica Nacional, ela prevê em seu artigo 18 que são garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerados, entre outras coisas, o seguinte: em seu artigo 4º, a expedição pela respectiva instituição de documento de identidade com livre porte de arma, com fé pública em todo o território nacional, da ativa, da reserva remunerada e na reforma, e nos termos da regulamentação do comandante-geral e observado o padrão nacional. Então, a lei orgânica da Polícia Militar, do Bombeiro, prevê, através desse dispositivo, que no documento de identidade militar, a nossa funcional passe a constar o direito ao livre porte de arma em todo o território nacional, tanto para os militares da ativa, quanto para os nossos veteranos. E esse é mais um benefício dessa lei orgânica da Polícia Militar, que passa a garantir que mesmo após nós irmos para a reserva, mesmo após nós estarmos digamos assim, na tradicional, descanso, que nós possamos ter o porte de arma condicionado à nossa identidade, fazendo com que o policial militar, ele não só na ativa, mas na reserva, ele com esse porte de arma, ele possa ainda mais aumentar a sensação de segurança da comunidade onde ele reside. Por fim, senhor presidente, é preciso que esse dispositivo, ele seja regulamentado, apenas regulamentado, pelo comandante-geral da Polícia Militar, para que ele surta o efeito. Não vai custar nada, não dói nada, não custa nada para a Polícia Militar, nada para o Estado, nada para a Secretaria de Segurança, apenas um grupo de trabalho para regulamentar a lei orgânica, entrar em vigor e surtir os benefícios da lei orgânica nacional para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, o deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, ontem pela manhã, lá em Novo Horizonte, aconteceu a final do Campeonato Amador da 2ª Divisão na Serra. Foi emocionante demais ver o time do Laranja Mecânica de Planalto Serrano, que venceu o Manchester Villa, de Vila Nova de Colares, por 1-0 na grande final. Estive lá juntamente com o vereador Fred, que ficou muito triste, porque o time dele, o Manchester Villa, lá de Vila Nova, acabou perdendo por 1-0. E como o futebol faz duas comunidades que outrora não poderiam se encontrar, e nós vermos a comunidade de Vila Nova de Colares juntamente com a comunidade de Planalto Serrano em um evento belíssimo. E graças a Deus, muitas famílias vendo aquela grande final. E olha que foi um jogão, muita entrega, muita raça, talento de sobra. Em vários momentos eu pensei, esses meninos podiam estar em qualquer time profissional. Foi bonito demais ver aquele jogo. Mas o que mais marcou foi a volta das famílias, a criançada, a torcida vibrando a cada lance. O esporte tem essa força de reunir, transformar o domingo em um grande encontro da comunidade. Quero aqui parabenizar a Liga de Desportos da Serra, e aí eu quero aqui render a minha
Gratidão e parabenizar ao Cícero, presidente da Liga da Serra, que pegou a Liga da Serra na UTI e hoje nós temos visto voltar o esporte a ter prioridade na nossa cidade. E aí, fazendo um trabalho sério que vem fortalecendo e muito o esporte na nossa cidade. Mas nós precisamos que a Liga possa ter ajuda e contribuição, principalmente do poder público. E aqui eu aprendi na Bíblia, nobre deputado Chambinho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que através de emenda de Vossa Excelência, que o Cícero tem conduzido esse brilhante trabalho à frente da Liga de Desporto da nossa cidade da Serra. Obrigado. Uma parte, deputado. Uma parte, querido. Obrigado pelas suas palavras, obrigado, deputado Fábio Duarte. E realmente, a Liga da Serra tem um movimento no esporte amador da nossa cidade, no futebol amador da nossa cidade, que eu não vejo em nenhum outro município do nosso estado. E nós temos muito que parabenizar, tanto o Cícero, a Marilza, toda a equipe da Liga, pelo belo trabalho que eles desenvolvem através da Liga de Futebol Amador da Serra, que hoje, diga-se de passagem, é o maior campeonato de futebol amador do estado do Espírito Santo, acontece na cidade da Serra, que nós temos lá a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão, mas nós temos mais clubes querendo participar do movimento da Liga, que bem provável ano que vem o Cícero deve criar a quarta divisão do futebol amador da cidade da Serra. Mostra que a Liga está no caminho certo e, como você falou no início do seu discurso, a cidade da Serra está sendo unida através do esporte, onde era difícil. A gente vê a comunidade do Planalto Serrano, junto com a comunidade de Vila Nova de Colares, participar de um evento esportivo como esse. Hoje, a Liga da Serra realiza eventos como esse e fez uma grande final, onde o time da Laranja Mecânica se sagrou campeão ontem do Campeonato Serrano de Futebol Amador da nossa cidade. Então, parabéns pela sua fala, obrigado pelo reconhecimento. Todo ano nós destinamos recursos de emenda para a Liga de Futebol Amador da cidade da Serra, porque nós acreditamos no esporte como forma de transformação social e principalmente de união das famílias serranas que amam o esporte, amam o futebol. E o Cícero, mais uma vez, pelo belo trabalho, desenvolve um belo trabalho à frente da nossa Liga, e eu quero aqui declarar mais uma vez, como faço para a Liga de Futebol Amador da Serra. Conte com o deputado Chambim, que todos os anos nós estaremos aqui contribuindo para o desenvolvimento do esporte do futebol amador da nossa cidade e destinando emenda, recursos do nosso mandato para a Liga de Futebol Amador da Serra. Parabéns, deputado Fábio Duarte. Obrigado, nobre deputado Chambinho. E dizer, Chambinho, que o Cícero me confidenciou que o ano que vem ele também irá fazer campeonato para as categorias inferiores, né, de 9 a 10 anos, 11, 12, 13 e até 16 anos. Esse esforço faz toda a diferença para os jovens e para o futuro do futebol serrano. E para encerrar aqui, mais uma vez, os meus parabéns ao Laranja Mecânica de Planalto Serrano. Vocês fizeram história e que essa conquista seja apenas um começo de muitas vitórias e que venha a primeira divisão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, deputado Toninho, da Emater. Não respondendo, com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, tendo declinado, deputado Capitão Assunção, com a palavra, deputada Janete de Sá. Enquanto a deputada Janete se dirige à tribuna, eu quero convidar todos para a audiência pública que faremos agora, dia 25/9, quinta-feira, às 18h30, na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. O título lá, ou o tema da nossa audiência será Segurança Pública, Direitos e Prioridades. Todos os senhores deputados estão convidados, também os moradores de Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Roque, Canaã, Itarana e Itaguaçu. Bom dia, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas que junto comigo
ocupam esse plenário. Hoje eu quero falar sobre um evento que aconteceu hoje cedo, segunda-feira, em Jerônimo Monteiro, onde nós estivemos no município para abrir no Caparaó Capixaba a castração de cães e gatos pelo programa Pet Vida, um programa inspirado numa lei de nossa autoria, e ele é instrumentalizado pela Secretaria de Meio Ambiente, está em vários municípios capixabas. Todos aqueles que aderiram ao programa estão tendo agora o benefício da castração. Hoje a gente abriu esse evento no Caparaó, lá em Jerônimo Monteiro, contando com a presença de prefeitos do Caparaó. São 14 municípios que serão contemplados. Serão mais de 1.100 castrações realizadas nesse período do mês de final até o final do mês de setembro, onde 40 castrações são feitas por dia, todas agendadas. O animal só sai do hospital sobre rodas quando ele está acordado, já acordado, vai para a mão do tutor. Nossa prioridade é a castração de animais de rua, de animais de pessoas de baixa renda, e os animais de rua precisam ser tutelados provisoriamente. Então, aqueles que desejam ajudar nesse controle de animais de rua tem que nos ajudar, tutelando esses animais pelo menos por 10 a 12 dias, para que possa haver a cicatrização da ferida e o animal, ele ou ser adotado ou ele retornar para o local de onde ele foi recolhido. Nós temos um trabalho muito grande nos municípios nessa direção, e felizmente a gente está tendo o apoio deles. Hoje a gente teve com Zé Valério, que é o prefeito lá de Jerônimo Monteiro. Com o apoio dele a gente pôde estar levando a castração para o município dele, que vai estar sendo operados nesses 3 dias 120 animais. Assim, um sucesso, um programa maravilhoso que felizmente a gente conquistou junto ao governo do estado, instrumentalizar ele através da nossa lei, e a tendência é que ele cresça cada vez mais. Quero aqui também dizer que nós estamos com surto de sinomose no Espírito Santo, nos municípios já identificados de Muqui, de Presidente Kennedy, Vila Pavão, Cachoeiro e Guarapari. Estamos levando a vacina, essa vacina, aqueles municípios que tiverem alguma incidência de animal, essa doença só acomete os cachorros, cães e cadelas, que perceber que houver o diagnóstico de que é sinomose, pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente de nosso estado. Essa vacina, a gente conquistou ela através do nosso mandato, junto com o secretário Felipe Rigoni, junto ao governador Renato Casagrande, e já mandamos para o município da Serra mais de 2.000 vacinas, mandamos para Muqui, já houve a vacinação em massa dos animais de Muqui. Estamos enviando para os municípios que nos solicitam. Cachoeiro também vai receber um reforço grande de 6.000 vacinas, Vila Pavão, Guarapari e Presidente Kennedy, porque Muqui já houve a vacinação. Ela tem sido uma forma que a gente viu de fazer um cerco, especialmente nos municípios que estão apresentando a doença. Nosso estado, ele não estava preparado para isso. Os municípios sem recursos e sem política para a causa animal não se prepararam, infelizmente, mas nós estamos tentando, junto ao governo do estado, levar essa política também de vacinação para que a gente se prepare e vá salvando a vida desses animais. A sinomose é uma doença grave, ela comete a parte neurológica do animal. Quando ela não mata, ela deixa sequelas que ficam para o resto da vida do animal, sequelas irreversíveis, e ela é uma doença que não é difícil de identificar. O animal tem espasmos, como se ele estivesse tendo, quem já viu alguém ter um episódio de epilepsia, é parecido com aqueles espasmos. O animal tem espasmos muito dolorosos, ele morre em sofrimento, então é uma coisa muito triste, e em geral são os animais de rua que são acometidos
Então, assim, eu faço esse alerta, faço essa fala para dizer para vocês, o Estado adquiriu, através de nossa intervenção, junto com o secretário Felipe Rigoni, 25 mil vacinas. Ainda não é o suficiente, mas para fazer esse cerco inicial é importante. Então, quem tiver com problema, identificar na sua cidade animal, cachorro, cães e cadelas com sinomose, procure a Secretaria de Meio Ambiente e pegue o seu lote de vacinas para fazer uma vacinação rápida nos animais, a fim de salvar vidas de animais que estão morrendo pelo fato de estarem nas ruas e serem acometidos por essa doença. E para finalizar, quero informar a todos que nós estamos mais uma vez com a edição da feirinha do artesanato, do empreendedorismo feminino, da economia solidária, que acontece com mulheres aqui nesta casa mensalmente. A gente faz um rodízio de expositores e a gente está fazendo mais uma edição dessa feirinha. Quem quiser buscar produtos bacanas do artesanato capixaba, comidas deliciosas, vai aqui na entrada principal da Assembleia, no pavimento térreo, e adquire os produtos realizados por mãos de mulheres do pequeno empreendedorismo capixaba, mulheres que estão em pequenos negócios, mas que a gente tem esperança de dar luz a elas, delas poderem estar expondo os seus produtos, fazendo as suas negociações e crescendo, porque é isso que a gente quer, dar oportunidade para mulheres que empreendem aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigada, presidente, e desejo uma boa tarde para todos nós. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado Lucas Polezi. Não respondendo. Com a palavra, deputado Dr. Bruno Rezende. Não respondendo. Com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo. Com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo. Com a palavra, deputada Camila Valadão. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 7 minutos. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da Assembleia, intérpretes de Libras e também para todas as pessoas que acompanham essa sessão pelas nossas transmissões. Subo essa tribuna para comentar alguns assuntos importantes, entre eles os atos no dia de hoje. Ainda estou em êxtase, acompanhando todas as mobilizações pelo país, contra a PEC da bandidagem, contra o PL da anistia, e a cidade de Vitória deu o seu recado. A parte da frente da Assembleia Legislativa ficou pequena diante de tanta gente denunciando a bandidagem do Congresso Nacional e esse Congresso inimigo do povo. Mas antes de falar desses temas, eu acho importante fazer um registro em resposta à fala do deputado Alcântara, deputado que inclusive eu estava ali atrás dialogando, que eu respeito, tem a sua fé, a sua religião, as suas posições, não tenho nenhum problema em divergir do deputado, inclusive fiz isso na ocasião da lei antigênero, inclusive acionando a justiça. Mas o deputado mencionou, ao falar do governador Renato Casagrande, o deputado falou do movimento Exu nas escolas. Eu faço questão, deputado, de registrar aqui a minha posição. Esse movimento, como o senhor diz, na minha avaliação, nada mais é do que uma fantasia, resultado do racismo religioso. Infelizmente, racismo esse que tenta demonizar as religiões de matrizes africanas, e a demonição das religiões de matrizes africanas, a satanização, inclusive, é até crime previsto pela legislação brasileira ao falar de racismo religioso. O deputado vem dizendo em vídeo nas redes sociais e também manifestando aqui no plenário a respeito de templos de Satanás, sinagoga de Satanás, ou seja, enquadrando essas religiões dentro da perspectiva dele, de pensar e de conceber o mundo. O que se trata, nada mais, nada menos do que racismo religioso. E sabe qual é o problema de manifestações como essa, a partir de agentes públicos que entram em escolas, que expõem professores em redes sociais, que expõem obra de artistas em redes sociais? Sabe qual é o problema? Isso instrumentaliza o ódio e os ataques
ataques às religiões de matrizes africanas. Isso fomenta a intolerância religiosa. Não é por acaso que o Brasil teve um crescimento de 80% das denúncias de perseguição religiosa. E sabe quem são os perseguidos nesse número crescente que eu falei aqui? É exatamente a Umbanda, o Candomblé. São crianças de matrizes africanas que são apedrejadas, que são excluídas a partir dessa concepção racista ao enquadrar e conceber. E o deputado vai dizer, obviamente, mas eu defendo a laicidade. Mas eu não vejo o mesmo empenho do deputado na defesa da laicidade ao questionar, por exemplo, a Bíblia colocada por Euclério Sampaio em Cariacica, ou ainda outras escolas religiosas que existem, ou que têm lá cruz, ou que têm símbolos de outras religiões. Então, deputado, não se trata, na minha concepção, de defesa de laicidade. Se trata, sim, de uma manifestação e uma perseguição, resultado do racismo religioso, e eu quero aproveitar aqui para registrar minha solidariedade. A artista Carla Desirê, que teve a sua obra no Palácio do Governador atacada, inclusive por vereadores. Quero também registrar a minha solidariedade ao professor que foi exposto, porque estava com uma blusa escrito macumbeiro, como se a palavra macumba fosse crime, ou ainda como se usar uma blusa escrito macumba fosse doutrinação ideológica. Veja bem, o deputado vive aqui nesta tribuna com Bíblia. Ele tem o direito de usar a Bíblia e ninguém o denuncia dizendo que isso é crime. Agora, usar uma blusa escrito macumba é crime o suficiente para ser exposto em rede social. E quero também registrar minha solidariedade ao espaço Casa Tertolino Balbino, na Escola Municipal Mário Veloso Silvares, em Conceição da Barra. Esse espaço, que inclusive está sendo atacado lá, foi desmontado, e todo o movimento cultural de Conceição da Barra registrou o seu protesto, esse espaço não tem nada a ver com religiões de matriz africana. Olha como o racismo religioso cega e fomenta o ódio. Esse espaço é uma homenagem a um dos mestres do Ticumbi, que é uma manifestação cultural secular, é patrimônio imaterial de Conceição da Barra, não tem nada a ver, mas o racismo religioso, ele cega, ele difunde o ódio. Então, deputado, acho importante fazer esse registro dessa posição. Venho, inclusive, sendo procurada na condição de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos pelas entidades das religiões e matrizes africanas no estado do Espírito Santo, porque venho percebendo uma verdadeira escalada nessa atuação. E, por fim, no último minuto que me sobra, considero importante também fazer um registro. Nós tomamos conhecimento no dia de ontem de uma nota de repúdio que foi publicada pela associação, pela diretoria da Associação de Jornalistas, em apoio à jornalista Fabiana Tostes, da coluna Olho no Poder. Olha que absurdo. O senador Marcos Duval, além de ser investigado, licenciado, ele utiliza do relaxamento das cautelares para poder atacar a imprensa. A Fabiana, jornalista de política, uma mulher, não por acaso, esses ataques são direcionados a ela foi, simplesmente esse deputado liga para ela de uma maneira completamente destemperada, ataca a jornalista e passa a incitar os seus seguidores, afirmando que ninguém deveria acreditar na imprensa. É inadmissível que uma jornalista seja atacada por exercer o seu trabalho. É inadmissível que uma jornalista seja exposta dessa maneira por uma autoridade pública, detentor de quem detém mandato político. Então, minha solidariedade à Fabiana e a todos os jornalistas atacados. É isso que eles fazem, tentam cercear aqueles que fazem o seu trabalho, do mesmo jeito que fazem com a ciência e com tudo aquilo que possibilita conhecimento crítico, percepção crítica na nossa sociedade. Então, registrar mais uma vez o meu repúdio desse ataque do senador Marcos Duval e minha solidariedade a Fabiana Tostes.
Com a palavra, deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira não respondendo. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Sérgio Meneghelli não respondendo. Com a palavra, deputado Gandini. Deputado Gandini não respondendo. Com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Deputado Pablo Muribeca não respondendo. Com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho não respondendo. Com a palavra, deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel não respondendo. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Não respondendo. Com a palavra, deputado Bispo Alves. Não respondendo. Eu quero hoje fazer uma fala aqui, deputado Alcântara, com relação a um projeto de lei que nós apresentamos aqui em 2023, é o projeto 16/2023. Ele dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos policiais civis ao exercício da função de examinador veicular, vistoriadores do Estado do Espírito Santo, na forma que especifica. Nós temos aqui, deputado Alcântara, no Estado do Espírito Santo, uma série de policiais que trabalham como vistoriadores de veículos. Eles não recebem nenhum valor adicional, nada de adicional. Eles trabalham na insalubridade. Eles trabalham com graxa, com thinner, com gasolina, com removedor, com reagente DEFRI, que é um reagente muito tóxico, e eles não recebem nada por isso. Nós temos aí já uma lei em vigor, onde os policiais que trabalham no Departamento Médico Legal e nos laboratórios, esses policiais, eles têm direito a essa taxa de insalubridade. E hoje, na Comissão de Finanças, eu quero agradecer aqui aos nossos pares, ao presidente, deputado Mazinho dos Anjos, aos nossos pares, que hoje na Comissão de Finanças foi aprovado aqui esse projeto de lei nosso que faz justiça a esses servidores. Esses policiais, na sua grande maioria, eles trabalham na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, mas nós temos também policiais em todas as regionais, Regional da Serra, Regional de Aracruz, Colatina, Linhares, São Mateus, Barra de São Francisco, Guarapari, Cariacica. Nós temos também aqui em Vitória, temos lá em Cachoeiro do Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, onde houver, obviamente, locais que existam os plantões regionais, nós temos esses policiais que são num número bastante reduzidos, e eles têm que sair das suas atividades, aquelas regionais, para se dirigirem ao pátio para fazer a vistoria desses veículos. Todo veículo que é furtado ou roubado no Estado do Espírito Santo, ele é sujeito a uma vistoria, ou seja, o veículo, em hipótese alguma, ele pode ser liberado ao canto sem que haja essa vistoria, inclusive no município de Aracruz. Então, às vezes, as pessoas aguardam um veículo. Eu tive caso aí do veículo furtado ou roubado no sábado, recuperado no domingo, e as pessoas levarem 30 dias para ter de volta o seu bem, o que é muito triste. Então, hoje nós estamos fazendo justiça a esses servidores, e certamente, com esse pagamento da taxa de insalubridade, mais policiais civis irão se inscrever e serem treinados para trabalharem como vistoriadores. Passaremos agora à fase do grande expediente. Lideranças partidárias. Com a palavra o deputado Coronel Wellington, líder do bloco parlamentar Republicanos PL-PRD. Não respondendo, com a palavra o deputado Dari Pagung, líder do bloco Podemos, PSB, União Brasil, PSDB, PDT, PSD, PP e Rede. Não respondendo, com a palavra a deputada Camila Valadão, PSOL. Obrigada, presidente. Mais uma vez, quero fazer, já que não deu tempo no momento anterior, fazer um registro importante. Ontem, em todo o país, nós acompanhamos mobilizações, as ruas lotadas, milhares de pessoas para poder registrar a sua indignação com o Congresso brasileiro, Congresso inimigo do povo, como foi estampado por todo o país, para poder denunciar esse Congresso que não vota em medidas que de fato respondam às necessidades da população brasileira. Está parado no Congresso o projeto de lei para garantir a isenção
isenção do imposto de renda de até R$5.000, mas isso não é prioridade de deputados federais. Está na pauta do Congresso inúmeras medidas para fazer avançar direitos e proteção de mulheres, de crianças e adolescentes, mas isso não é prioridade do Congresso Nacional. O que é prioridade da Câmara? O que é prioridade da bandidagem que está lá dentro? É exatamente ampliar seus poderes, ampliar suas prerrogativas, como nós vimos na aprovação em regime de urgência da PEC da bandidagem. É literalmente a PEC da bandidagem. Alguns denominaram de PEC da blindagem. É além, é a PEC da bandidagem, porque imaginem os senhores deputados não poderem responder pelos seus crimes. É a bandidagem que está lá no Congresso e está querendo dar o recado para a população que lugar de bandido é no Congresso. Se antes a lógica da extrema-direita era bandido bom, bandido morto, me parece que a lógica é bandido bom, é bandido deputado. Então, importante a mobilização para denunciar mais essa arbitrariedade dos deputados federais e do Congresso. E o outro tema também colocado nas ruas ontem foi a negação, o repúdio à tentativa assodada em urgência da anistia. É a tentativa de perpetuar o golpe do 8 de janeiro. Não conseguiram consolidar o golpe do 8 de janeiro e tentam, a partir desse projeto de lei, perpetuar a tentativa de golpe. É exatamente disso que se trata. Então, o recado das ruas ontem e da população brasileira é sem anistia. Não há perdão para aqueles que rasgaram a Constituição. Não há perdão para quem tentou, orquestrou, planejou, depredou e tentou implementar um golpe, uma ditadura no nosso país, inclusive assassinando o ministro do Supremo, assassinando o presidente legitimamente eleito, o presidente Lula. Ou seja, esses que agora dizem que aquilo lá foi um atozinho, não, é amplamente documentado essa tentativa de golpe e o PL da anistia é continuidade desse processo. Então, por isso, as ruas ontem também denunciaram sem anistia. É Bolsonaro na cadeia. A Papuda é o lugar de Bolsonaro e de todos os outros que tentaram o golpe nesse nosso país. E para fechar, senhoras e senhores, a gente vem acompanhando agora a Câmara envergonhada, alguns deputados que querem justificar o injustificável, alguns deputados dizendo que não é bem assim e o Senado, obviamente, afirmando que não vai aprovar essa PEC da bandidagem. Mas o recado dado é a demonstração que nós não queremos nenhuma tentativa de medida dentro do que eles chamam de pacificação no país. Pacificação do país é fazer avançar as medidas sociais. Pacificação do país é pautar projetos que, de fato, respondam às necessidades do povo brasileiro. Pacificação do país é pautar o fim da escala 6x1, é pautar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é pautar a taxação dos super ricos. Isso sim é pacificação do país. Então, nós não vamos aceitar essa tentativa de projeto de dosimetria. Não há dosimetria para quem tentou um golpe. O lugar dos golpistas é na cadeia. Sem anistia, Bolsonaro e todos os outros na cadeia. Passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Não respondendo, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, deputada Janete de Sá. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espídola. Não respondendo, com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra, deputado Alcântara Filho. Presidente, uma vez mais, aqui para, nesse momento, responder aquilo que foi dito pela deputada Camila, a qual também respeito profundamente, e ela sabe disso,
não obstante discordar integralmente da sua linha de raciocínio. Inicio dizendo que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O diabo é o pai da mentira, à luz da Bíblia. E a certeza que nós temos dia após dia é que os comunistas, os esquerdistas, são os filhos preferidos dele. Eu digo isso à luz da Bíblia. Quando eu me refiro, deputada Camila, à sinagoga de Satanás, eu não estou me referindo às religiões de matrizes afro, não. Como eu sempre digo nas minhas falas e em todas as minhas falas, e isso aqui não é escudo, é o que eu acredito. Todos maiores de idade no Brasil têm liberdade religiosa para escolherem as suas religiões. Todos. Independente da religião, nos cabe respeitar. Todavia, a sinagoga de Satanás, descrita em Apocalipse capítulo 3, no verso 9, diz o seguinte: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, no nosso contexto atual cristãos, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Sinagoga de Satanás é aquele que se diz cristão, mas que mente. Aquele que se diz professar a fé cristã, como a senhora, como o governador Renato Casagrande, mas ataca o que as escrituras sagradas nos trazem como verdade absoluta. Todos nós temos liberdade de religião, mas nós devemos defender aquilo que nós sustentamos. Eu estou aqui desde o primeiro dia portando a Bíblia, não como um objeto qualquer, mas como a minha regra de fé e de prática, para lembrar todos os dias que quem me colocou aqui foi o Senhor, e não tem outra razão de eu estar como deputado, senão defender aquilo que eu acredito, defender o Evangelho, as boas novas, e defender os princípios, os valores, a cultura e a cosmovisão cristã. Aquele que quer ter defendido aqui as religiões de matriz afro, que escolham outros deputados, como a deputada Camila Valadão. Se alguém quiser aqui ter representante nessa casa para defender o satanismo, que eleja algum representante do satanismo. Eu estou aqui para defender as crianças, as famílias e os cristãos do Estado do Espírito Santo. Eu não, em momento algum, eu não pratiquei, não praticarei racismo religioso. Isso é balela bonita que a esquerda vem desconstruindo tudo que nós fazemos e pensamos, tentando limitar o nosso campo de atuação. Você não pode fazer isso porque você é racista, você não pode fazer isso porque você é intolerante, você não pode defender o que você acredita, porque senão você está promovendo ódio. Ora as bolas. Eu não vi a deputada Camila Valadão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, se manifestar contra o esquerdista que assassinou o Kirk. Eu não vi a deputada Camila Valadão se manifestar em defesa da vida do deputado Nicolas Ferreira, que foi ameaçado por um capixaba estudante da UFES. Eu não vi a deputada Camila Valadão defendendo as crianças e as famílias que têm tido a sua liberdade religiosa vilipendiada pelo governador do Estado do Espírito Santo e por uma classe de doutrinadores travestidos de professores. O movimento Exu nas escolas é real, o movimento Exu nas escolas é ilegal, tanto é real que eu convido a deputada Camila Valadão a ler livros, a ler teses de monografia, de doutorados, onde dizem que vão transformar as salas de aula em encruzilhadas, as escolas em terreiros, ora as bolas. E o direito dos evangélicos, e o direito dos cristãos, dos católicos, e o direito daqueles que professam outras religiões. Nada contra você se manifestar
e vi, por exemplo, deputada Camila, com uma camisa da macumba, como Vossa Excelência disse aqui, nada contra a senhora vir aqui com, eu venho com a Bíblia, a senhora pode vir aqui com alguns símbolos de religiões de matriz africana, direito seu, mas na escola, promoção de religião de matriz africana pode, professor usando camisa de Karl Marx pode, professor usando camisa de Che Guevara pode, mas vai um professor colocar uma camisa do Brasil, mas vai um professor colocar uma camisa com algum versículo da Bíblia, a senhora teria a mesma postura? Sobre essa situação, eu volto a dizer, todo mundo tem um direito, garantido pela Constituição Federal, de professar a fé que quiser. Os pais têm o direito sobre os filhos. Esse direito não é do Estado, esse direito não são dos professores, esse direito não é do governador, esse direito não é da deputada Camila, não é meu direito, são dos pais. Segundo o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos diz no artigo 12, no inciso 4, que a formação moral e religiosa dos filhos é direito dos pais. Ora, trago para Vossa Excelência um caso, apenas um dos vários que nós temos recebido na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Uma aluna de 13 anos de idade, estudante da Serra, falei com Vossa Excelência, vou falar aqui mais. Ela é, então, deparada com uma professora colocando um vídeo de como se faz um despacho de macumba, inclusive ensinando a matar uma galinha conforme a sua mãe narra. E aí essa menina evangélica se sente mal, pede para ir ao banheiro, sai de lá, vai para a coordenação, fala: coordenadora, a professora está falando lá como que se faz para fazer um despacho de macumba, e eu sou evangélica, eu não estou me sentindo bem. Aí a coordenadora vem com o mesmo discurso, eu acho que ela estudou na mesma universidade da Camila, da deputada Camila, e fala: você está sendo intolerante, você está sendo racista. Pega a menina pelo braço e leva ela novamente para a sala de aula. Não obstante isso, manda uma cartinha para a mãe da menina. No dia seguinte, a mãe da menina vai para a escola cheia da razão, porque a lei garante que a sua filha ela possa exercer a fé que ela aprende em casa. E aí, então, a coordenadora diz o seguinte para a mãe: você está sendo intolerante, você está sendo racista, se a sua filha não mudar a posição dela, nós vamos expulsar ela da escola e a senhora vai responder um processo. Eu não tenho medo de responder processo. Eu não tenho medo porque eu estou seguindo a lei, eu estou professando a minha fé em respeito às outras, mas mais do que isso, eu estou defendendo o direito das famílias e das crianças. Eu quero perguntar, o Pacto de São José da Costa Rica só vale quando é para alguém da esquerda? As famílias cristãs do Estado do Espírito Santo, nós cristãos temos que aplaudir o fato do governador do Estado pegar na sua residência oficial, fazer um edital para uma obra de arte e uma artista colocar uma escultura de um ponto riscado, que quem estuda as religiões de matriz africana sabem que elas não são artísticas contemporâneas, elas são manifestações espirituais, são assinaturas espirituais, ou portais espirituais, ou selos espirituais, com dinheiro público, sob o pretexto de ser uma obra de arte. É isso que eles estão fazendo nas escolas. A lei federal, ela diz que é obrigatório o ensino da história e da cultura afro, e de fato valiosíssima para o nosso país. Mas você ensinar cultura não é você praticar ali religiões de matrizes africanas, como tem sido feito. Enquanto isso estiver sendo feito no Estado do Espírito Santo, independente de qualquer pressão, opressão, ameaça, nós estaremos aqui para sustentar aquilo que o nosso mandato garante, aquilo que a legislação nos assegura e aquilo que a Bíblia, que é o nosso manual de fé e de prática, traz como verdade absoluta. Nada contra a decisão dos maiores de idade de escolherem a religião que quiserem, mas empurrar isso goela abaixo, as nossas crianças e adolescentes, nós não vamos aceitar. E eleitoralmente, politicamente falando, aqueles que se colocam como cristãos, mas vilipendiam e atacam a fé cristã, esses sim pertencem à sinagoga de Satanás. Deputado Calegari.
Muito oportuna a fala do deputado Alcântara, o filho. Eu sou professor de História, Geografia, já trabalhei as religiões e outros fenômenos da cultura dos diversos povos africanos em sala de aula. Realmente nós devemos trabalhar, é a história das religiões, é parte da cultura brasileira, mas como você disse muito bem, estudar a cultura não significa praticar, até porque aí nós podemos estar violando os valores religiosos das famílias desses alunos. E o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, deixa muito claro esse direito da família de preservar e transmitir os valores filosóficos e espirituais que lhes são próprios. Então, volto a reiterar, tolerância com todos os aspectos da cultura africana, que realmente é fundamental na gênese da cultura brasileira, mas a prática de certas religiões, de certas religiosidades, que sequer é majoritária na África. E é isso que é bom pontuar. Os tais cultos afro-brasileiros são minoritários do minoritários do minoritários da África. Você vai em Angola, em Moçambique, em Nigéria, são países ou majoritariamente cristãos ou majoritariamente islâmicos, ou meio a meio. As religiões afro, que lá nem são da forma como são aqui, os cultos xamânicos são extremamente minoritários. Então, se queremos entender a identidade africana de hoje, por incrível que pareça, temos que estudar muito mais a religião cristã e a religião islâmica, que são muito mais importantes hoje na formação do povo africano. Muito obrigado pela parte, meu irmão. Obrigado, deputado Alcântara, obrigado, deputado Calegari. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os deputados que estiveram aqui presentes nessa reunião de hoje, agradecer aos servidores dessa casa e a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes porém comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene hoje às 19 horas, em homenagem aos contadores do Estado do Espírito Santo, conforme requerimento da mesa diretora aprovada em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. E encerrada neste momento sessão plenária da Assembleia Legislativa dessa segunda-feira, dia 22 de setembro. 12 novos projetos começaram a tramitar, entre eles matéria de iniciativa da deputada Camila Valadão. Ela propõe que haja mais investimentos na climatização e arborização nas unidades estaduais de ensino, diminuindo o calor e melhorando o conforto de todos da comunidade escolar. Durante a ordem do dia não houve apreciação de matérias, já que continua o pedido de prazo para análise do primeiro de 6 vetos que estão na pauta para votação. Este item trata de uma proposta do deputado Capitão Assunção. Essa proposta obriga as emissoras locais de TV a usarem a língua brasileira de sinais, Libras, durante a transmissão dos telejornais. Continue ligado na programação da TV Alice, lembrando que tudo o que acontece na casa você acompanha em nossas redes sociais e também em nosso site na internet.